Imagine por um instante um mundo feito só para você. Um mundo onde há comida e água infinitas. Um lugar onde não há predadores para te caçar e nenhuma doença para te deixar doente. Essa foi, na verdade, a ideia por trás de um estudo científico fascinante e, sinceramente, um tanto perturbador dos anos 60. Ele foi chamado de Universo 25. Um etólogo americano chamado John B. Calhoun queria ver o que aconteceria com uma sociedade se todas as suas necessidades básicas fossem atendidas. Então, ele escolheu ratos como seus sujeitos, criando para eles o que ele esperava que fosse uma utopia perfeita. Este paraíso cuidadosamente construído foi projetado para responder a uma pergunta bastante profunda. O que acontece quando não há mais nada pelo que lutar? O ambiente em si era uma maravilha de design, uma verdadeira metrópole de ratos. Era um grande cercado quadrado, com tudo o que um rato poderia desejar. Havia caixas de nidificação, cuidadosamente arranjadas para proporcionar conforto e privacidade para a criação de famílias. Os comedouros estavam sempre cheios, e os bebedouros nunca secavam. A temperatura era mantida em um nível constante e confortável. Era um mundo livre das duras realidades da natureza, um santuário onde os habitantes podiam viver sem medo ou carência. A população inicial era pequena, apenas 4 pares de ratos saudáveis, cuidadosamente selecionados para iniciar essa nova sociedade. Eles eram os pioneiros deste mundo perfeito e artificial. Esses 8 primeiros ratos foram introduzidos em seu novo lar, um espaço que poderia confortavelmente abrigar milhares. Sua única tarefa era viver, reproduzir e criar uma comunidade. Agora, na natureza, a vida de um rato é uma batalha constante pela sobrevivência. Eles precisam procurar comida, evitar predadores e competir por abrigo. Mas aqui no Universo 25, todas essas pressões foram removidas. O palco estava montado para um boom populacional sem precedentes. O experimento foi projetado para observar não apenas o crescimento da população, mas a própria estrutura de sua sociedade à medida que ela evoluía sob essas condições únicas e livres de estresse. Foi um grande experimento social com os menores dos sujeitos. A fama do Universo 25 vem de seu resultado dramático e inesperado. O que começou como um paraíso lentamente se transformou em algo completamente diferente. O experimento se tornou uma metáfora poderosa e, sinceramente, controversa para o colapso social. Ele mostrou que, mesmo com recursos ilimitados, uma sociedade pode enfrentar desafios bastante profundos. A história desses ratos, vivendo em seu mundo perfeito, serve como um conto de advertência. Ela nos convida a observar de perto a complexa interação entre nosso ambiente e nosso comportamento e a considerar o que realmente torna uma sociedade saudável e funcional. É uma história de como uma utopia, sob circunstâncias muito específicas, pode se desfazer. O experimento se desenrolou em 4 fases distintas. A primeira foi um tempo de adaptação e assentamento. Os 8 ratos iniciais exploraram seu novo mundo, uma paisagem vasta e abundante. Eles levaram algum tempo para se acostumar com o ambiente, estabelecendo territórios e se sentindo confortáveis. Após cerca de 104 dias, eles começaram a se reproduzir, e a primeira nova geração nasceu neste paraíso de ratos. Este período inicial foi marcado por um senso de ordem e propósito. Os ratos se comportaram exatamente como se esperaria, construindo ninhos, formando laços sociais e iniciando o processo de povoamento de seu novo lar. Foi um tempo de inícios tranquilos. Realmente a calmaria antes da tempestade. A segunda fase foi de crescimento explosivo. Com todas as necessidades atendidas, a população de ratos começou a dobrar aproximadamente a cada 55 dias. Esta foi a idade de ouro do Universo 25. As estruturas sociais eram fortes,
e os ratos estavam ocupados criando seus filhotes. A comunidade estava prosperando, expandindo-se rapidamente para preencher o espaço abundante. A vida era boa, e a população disparou em direção ao seu pico. Durante este período, a sociedade parecia ser um sucesso completo. Os ratos eram saudáveis, bem alimentados e se reproduzindo a uma taxa notável. A utopia parecia estar funcionando exatamente como planejado, criando uma comunidade grande e vibrante. Então veio a terceira fase, estagnação. O crescimento populacional começou a desacelerar drasticamente, mesmo que ainda houvesse muito espaço físico e recursos disponíveis. O mundo dos ratos havia se tornado lotado. Havia mais ratos do que papéis sociais significativos para preencher. Ratos jovens cresceram em um mundo onde todos os melhores locais de nidificação estavam ocupados e as hierarquias sociais já estavam estabelecidas. Machos mais velhos e dominantes controlavam os territórios, deixando a geração mais jovem sem um propósito claro ou lugar na sociedade. Isso levou a uma profunda mudança de comportamento em toda a comunidade. O mundo antes ordenado começou a mostrar sinais de estresse. A fase final foi a mais dramática: colapso. A população atingiu o pico de 2.200 ratos e então começou seu declínio constante e irreversível. O tecido social havia se desfeito completamente. O sistema havia entrado no que Calhoun chamou de ralo comportamental. Comportamentos sociais normais desapareceram e foram substituídos por caos e apatia. A taxa de natalidade despencou para zero e a taxa de mortalidade disparou. Mesmo quando a população diminuiu para um número pequeno, os ratos que restaram pareciam ter perdido as habilidades sociais necessárias para acasalar ou criar filhotes. A sociedade não estava apenas morrendo. Ela já estava morta, incapaz de se recuperar. O paraíso havia falhado. O colapso da sociedade dos ratos foi uma desintegração lenta e, sinceramente, bastante fascinante do comportamento normal. Os machos foram provavelmente os primeiros a mostrar mudanças dramáticas. Muitos machos dominantes tornaram-se incomumente agressivos, atacando outros sem provocação e falhando em defender seus próprios territórios. Eles lutavam violentamente, não por recursos ou parceiras, mas aparentemente por estresse e confusão. Outro grupo de machos simplesmente se retirou completamente. Eles pararam de se envolver em interações sociais, não mais competindo por parceiras ou status. Eles se reuniam em grandes grupos passivos no centro do cercado, passando seus dias simplesmente comendo, bebendo e se limpando. Calhoun chamou esse grupo de os bonitos, já que seus pelos estavam impecáveis, sem as cicatrizes de conflito ou da vida social. As fêmeas também sofreram uma quebra em seus instintos naturais. Muitas se tornaram incapazes de levar suas gestações até o fim. Aquelas que davam à luz muitas vezes falhavam em cuidar de seus filhotes. A construção de ninhos, uma habilidade fundamental, foi abandonada. As mães frequentemente feriam ou até canibalizavam seus próprios filhotes. Algumas fêmeas se tornaram agressivas, assumindo o papel dos machos ausentes e lutando para defender seus ninhos. Outras, como os bonitos, se retiraram para um estado de apatia. Elas abandonariam seus filhotes, deixando-os para se virar. A própria base da sociedade, a criação da próxima geração, havia desmoronado completamente. Os ratos jovens nascidos neste mundo caótico enfrentaram uma situação impossível. Eles foram criados sem os devidos cuidados parentais ou orientação social. Nunca aprenderam os comportamentos complexos necessários para a sociedade dos ratos, como cortejo, acasalamento e criação de famílias. Crescendo em meio à violência e negligência, tornaram-se socialmente disfuncionais. Esses ratos atingiriam a idade adulta sem nenhum conceito de interação normal. Mostravam pouco interesse em acasalar e eram frequentemente hiperativos, agressivos ou completamente retraídos. Esta geração foi a última.
Eram fisicamente saudáveis, mas psicologicamente quebrados, incapazes de reconstruir seu mundo despedaçado. Essa completa quebra social é o que Calhoun chamou de ralo comportamental. Não foi a falta de recursos que causou o colapso, mas a quebra de papéis e relações sociais devido à superpopulação. Os ratos tinham tudo o que precisavam para sobreviver fisicamente, mas lhes faltavam as interações sociais significativas que davam propósito às suas vidas. Eles tinham espaço, mas não espaço social. O experimento sugeriu que, para uma comunidade prosperar, seus membros precisam de mais do que apenas comida e abrigo. Eles precisam de um senso de propósito, um papel a desempenhar e conexões sociais saudáveis. Sem isso, a própria sociedade pode perder sua vontade de viver. John Calhoun sugeriu que sua utopia de ratos poderia ser uma metáfora para os perigos potenciais que as populações humanas enfrentam. Ele se preocupava que, à medida que as sociedades humanas se tornassem mais lotadas e complexas, nós também poderíamos correr o risco de uma forma de morte espiritual. Ele via paralelos entre seus ratos retraídos e apáticos, e um sentimento de alienação na vida urbana moderna. A lição que ele tirou foi que a vida exige mais do que a satisfação das necessidades materiais. Precisamos de desafios, propósito e conexões significativas para realmente prosperar. Um mundo sem problemas para resolver poderia, paradoxalmente, criar seus próprios problemas, muito mais profundos. Uma perda dos próprios comportamentos que nos definem. No entanto, é crucial entender as limitações deste experimento. Ratos não são humanos. Nossas sociedades são infinitamente mais complexas, moldadas pela cultura, tecnologia, razão e ética. Temos a capacidade de reconhecer problemas e mudar conscientemente nosso comportamento e nossos ambientes. Podemos criar arte, desenvolver leis e inovar para sair de crises. Os ratos no universo 25 estavam presos em suas circunstâncias, incapazes de entender ou alterar seu destino. Sugerir que o destino humano está fadado a seguir o mesmo caminho é uma vasta simplificação. O estudo é um poderoso experimento mental, não uma previsão direta. Críticos do experimento apontam várias falhas importantes. A principal questão é aplicar os resultados diretamente aos humanos. A superlotação no cercado não era apenas sobre números, mas sobre o design não natural do ambiente, que pode ter fomentado agressão e isolamento. Além disso, os ratos não tinham a capacidade de migrar ou criar novas estruturas sociais, opções que são fundamentais para a história humana. O estudo foca inteiramente nos resultados negativos da densidade populacional, sem considerar seus benefícios potenciais, como inovação, colaboração e intercâmbio cultural, que são marcas registradas das cidades humanas. Em última análise, o universo 25 serve como uma fábula convincente, ainda que imperfeita. Não prova que a sociedade humana está destinada ao colapso, mas nos encoraja a pensar profundamente sobre o que torna uma comunidade saudável. Ele nos lembra que o bem-estar social é tão importante quanto a prosperidade material. A história dos ratos em seu paraíso caído é um lembrete marcante da importância da comunidade, do propósito e dos complexos laços sociais que nos mantêm unidos. Não é um roteiro para o nosso futuro, mas um espelho que reflete questões importantes sobre o mundo que estamos construindo para nós mesmos hoje.